Meu nome é Fabiana de Moura Martins, eu sou acupunturista e estou aqui também na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje o programa está gigantesco, porque nós temos aqui um profissional muito aclamado e que deu muitas alegrias, principalmente para os fãs do Corinthians. Júlio César Bonfim, muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade e pelo seu tempo de vir bater um papo conosco. Prazer, Kendi, estar te conhecendo pessoalmente, já conheço o teu trabalho, fantástico. E é uma honra e um prazer aqui estar para bater um papo com você e os internautas. Perfeito. Ô Júlio, eu queria que você falasse onde você nasceu, tá? E nós vamos falar da sua carreira profissional. E a grande curiosidade é assim, em que momento que você pensou que você iria se tornar um grande jogador aí de todos os tempos? Grande só no tamanho, né? Bom, eu sou capixaba, sou do Espírito Santo. Interessante. Sou de Vitória, Paraíso, para quem não conhece. Isso, maravilha, eu já fui várias vezes lá. Maravilhoso, indico. Comecei por acaso, eu jogava futebol de areia, que hoje é beach soccer, né? A gente tem a mania de... Mudou, né? Só que lá era mais, assim, você tinha mais pedregoso, hoje é mais soft, né? Hoje é mais light, né? A gente praticamente começou isso aí, né? E o Espírito Santo foi precursor em várias coisas. Futebol de areia, dupla de vôlei de praia, futevôlei. Praticamente o Espírito Santo é precursor. Há pouco tempo atrás chegou a ser base de seleção brasileira. Perfeito. O meu primo foi treinador da seleção brasileira de beach soccer. Então, me orgulha muito ter iniciado na praia. Assim, primeiro motivo foi diversão, foi distração, até porque nós somos de uma geração que o esporte era levado com uma meta de saúde. Se você se destacasse, ótimo, mas o objetivo maior é a saúde, né? Você tira vários exemplos do esporte mentalmente, fisicamente, formador da tua postura, enfim. Então foi uma coisa natural que foi aparecendo, eu me destaquei de uma maneira que fui draftado, né, que é o termo hoje, mas fui observado, convidado a fazer um teste, até porque o beach soccer, futebol de areia, é descalço, né, e aí você migrar para um futebol de campo que é chuteira, outro material. Futebol de salão também, de imediato? Por incrível que pareça, Kendi, eu joguei futsal, fui seleção capixaba, mas jogando de ala. Nunca quis jogar no gol. E jogava basquete também, era ala pivô. E olha que curioso, você perguntou se eu tinha intenção de ser jogador. Minhas duas primeiras opções foram o futsal, que era futebol de salão, e o basquete. E o futebol que apareceu depois, eu tive que tomar uma decisão, porque eu praticamente não ficava em casa, era da escola para o futsal, era do futsal para o basquete, e aí quando apareceu o futebol de campo, meu pai falou, decide por um, e aí o coração, a emoção decidiu, e o futebol me escolheu. Interessante. Né? E aí comecei na Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, que era um clube formador, que era da primeira divisão do brasileiro, hoje está meio adormecido, mas é responsável por uma gama de jogadores aí no mercado. Muito legal. Quer dizer, se fosse o momento hoje, entre os três, você ainda pegaria futebol de campo? Difícil dizer, porque, como eu te disse, eu não escolhi, eu fui escolhido. Né? Então o coração acabou me conquistando, o futebol acabou me conquistando, apesar de eu amar ainda o futebol de salão, acompanho, basquetebol também, sou fã, mas o futebol de campo acabou me consumindo, acabou me conquistando, né? Verdade, que bacana, viu? E como depois lá do Espírito Santo, como é que você foi migrando para outros lugares? Isso, curiosamente,
o futebol capixaba é muito próximo do carioca, né? Então iam muitos olheiros do Fluminense, do Vasco da Gama. E eu fiz uma preliminar sem saber que no jogo principal estavam sendo observados o Giovani, da Desportiva, e o Paulo Vitor, pelo Vitória. E tinha olheiros do Fluminense e olheiros do Vasco. E curiosamente, foram observar o Giovani. E acabaram contratando o Paulo Vitor, goleiro, que acabou sendo goleiro de seleção brasileira, campeão com o Fluminense. E o Giovani acabou indo para o Vasco, e o rapaz que foi observar pediu meu contato, e eu fui praticamente de contrapeso com o Giovani, que foi campeão mundial sub-20, jogou na Itália e é meu amigo pessoal até hoje. Que bacana. Só que você nem sabe que ele é olheiro, né? Ou ele se identifica? Não, ele se identificou posteriormente, mas ele foi para ver o Giovani. Ele acabou vendo a preliminar, eu com 15 para 16 jogando no sub-20, isso chamou a atenção, até pela minha maturação. Eu já tinha esse tamanho. A minha maturação foi muito prematura. Entendi. Então eu já tinha esse tamanho, praticamente atingi o pico de maturação com 15 anos. Isso chamou a atenção, eu fui para o Vasco, mas naquela época você não tinha contrato, né? Era amador. Sim. O Giovani já foi negociado e eles pediram muito dinheiro por mim. Não tinha base, não tinha sentido nenhum, eu nem sequer tinha salário com o clube. Sim. E aí o Vasco acabou desistindo e eu retornei para o Espírito Santo. Ok. E como é que você veio parar em São Paulo? Então, aí, coincidentemente, meu pai ficou muito chateado com essa situação, porque a Desportiva não foi correta, né? Poderia ser um bom negócio, tem que ser para todos, né? Exatamente, é verdade. Então, ele ficou muito frustrado por mim, pela oportunidade, né? E isso deixou ele muito chateado. Ele tomou a iniciativa, até porque eu era 15 para 16 anos. Uma cabeça assim. Ele era o responsável. Né? Ainda e ele era o responsável por mim. Ele entrou na justiça e conseguiu me tirar da Desportiva. Eu fiquei alguns meses parado, voltei a treinar na praia, voltei a jogar na praia. E o Rio Branco, que é o arqui-rival da Desportiva, que já me conhecia, me fez um convite e eu fui para o Rio Branco. E nada é acaso nessa vida, como eu te falei, o futebol capixaba é um celeiro, e vira e mexe tem olheiros lá do Rio, de São Paulo, e um cara do Corinthians, que estava passando férias lá, me viu jogar, eu tinha 17 para 18, já estava treinando com o profissional do Rio Branco, e jogava no sub-20, ele me convidou. O Rio Branco não tinha o que pedir, porque meu pai aprendeu a lição, né? E eu acabei vindo para o Corinthians em 84 e disputei Copa São Paulo. E engraçado que o meu primeiro teste foi com o profissional. E os caras do profissional me aprovaram, pensando que eu tinha idade profissional. Naquela época o profissional fazia avaliação. Sim. E aí quando eles souberam a minha idade, aí ficou melhor ainda, né? Bacana. Júlio, nessa época que você veio, você já sabia que era Corinthians, tá? Ou, por exemplo, porque não tinha internet, não tinha nada. Então, a noção assim de times de outros estados, principalmente, era menos do que é hoje, né? Como eu te falei, Kenji, a realidade do futebol capixaba é o carioca. Lá o jogo que passa é o futebol carioca. Até na televisão que passava era isso, né? Exatamente. Mas é óbvio que o Corinthians já era gigante, já era um clube que chamava atenção. E eu vim realmente pela oportunidade, me seduziu. Nunca tinha vindo a São Paulo, me assustei, né? Ao chegar aqui em 84, era tudo novo para mim. Mas foi muito bem tratado, muito bem recebido, até eu ter uma fratura no escafoide, que é um ossinho da mão, e aí mudou vertiginosamente a minha trajetória no futebol. Entendi. Tá. Mas assim, você gostou muito assim do Corinthians? Não tenha dúvida. Os técnicos que você veio? Não tenha dúvida. Tá. Conheceu o Vicente Matheus, né? Quando eu cheguei, ele era o presidente, a dona Marlene, né?
e é folcloríssimo, né? A gente já sabia. Exato. Mas assim, em toda a sua ingenuidade, ele amava o clube e doava tudo pelo clube, não só financeiramente, como seu tempo. E a emoção também, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tratava como um filho, né? Tá, e aí eu tive essa contusão no escafoide que comprometeu minha carreira e aí mudou todo o rumo. Certo. Quando você estava jogando, o pessoal falava que um dia lá ia ter lá no Itaquera, lá o estádio. Era o sonho do Vicente Mateus, mas já tinha o terreno. Já tinha o terreno, só que aí foi abortado e construíram o CT, que eu trabalhei por anos lá, que era o CT da base. Perfeito. Né? Só que o CT é bem menor, né? O CT era num espaço bem menor, e aí aproveitaram o espaço e triplicou para a construção do estádio, que eu tive a honra e o prazer de participar da inauguração, jogando um dos convidados. Eu que não faço parte de uma vírgula da história do Corinthians, me senti orgulhoso de ser um dos convidados. Que bacana. Dentre os 150 que jogaram, que puderam comparecer. Sim. A primeira vez que você entrou lá dentro foi emocionante? Foi emocionante, impactante, tanto é que eu saí de casa bem cedinho e a minha sogra, quando me viu por volta das 20 horas, ela falou, a primeira coisa que ela falou, pô, você está emocionado. Eu estava literalmente emocionado. Que bacana. Com tudo, pela emoção do torcedor, pela emoção dos jogadores, porque imagina, a dificuldade de você reunir 300 ex-atletas de várias épocas. Isso é quase impossível, né? Verdade. Muitos não puderam ir por compromissos pessoais, é óbvio, mas eu tive esse privilégio e honra de estar ali com pessoas que eu jamais imaginaria conviver. Que perfeito. Né? Que eram ídolos da minha juventude. Né? Entendi. Então isso é motivo de muito orgulho. É aquele momento único, né? Único. Que dinheiro não paga. Tem coisas que dinheiro não compra, né? Sim, exato. Essa é uma delas, não tem preço, tem valor. Né? Então a intensidade daquele momento valeu assim por muito, né? Todo o teu esforço, todo o seu sacrifício. Tá tudo guardado. Valeu. Isso é uma das coisas que fazem remeter todo o início e realmente falar que valeu a pena. Que bacana. Ô Júlio, se você tivesse que fazer tudo de novo, você o faria? Eu faria, porque eu costumo dizer, Kendi, que o que você tem que passar, ninguém vai passar por você. É verdade. Né? Nada é acaso, então eu tive que passar por isso, eu tive que vir para São Paulo. Num momento ruim você amadurece, você é obrigado a amadurecer. E hoje eu sei que isso tudo foi uma preparação para as etapas posteriores da vida, porque o esporte nada mais é que uma escola da vida, né, Kendi? Sim. Onde você lida com tomada de decisão, onde você forma o teu caráter, a tua opinião. E eu não tenho que reclamar, muito pelo contrário, só tenho a agradecer a Deus por tudo que aconteceu e vai acontecer ainda. Né? Legal. E assim, o convencimento de que é o time que vale e não cada pessoa individual, você sempre teve? Olha, Kendi, eu vi muito isso no futebol e passei por isso também no futebol, em clubes que eu me sentia à vontade, em clubes que eu era tratado como um ídolo e outros eu era um a mais. Você, às vezes a química não casa. A energia não é a mesma. Às vezes você potencializa pelo companheiro que você tem. Certo. Às vezes você está com o companheiro certo. Muitas vezes um clube contrata um jogador, só que ele não está mais com aquele companheiro, ele não é mais aquele jogador. É muito louco isso, né? Parece que não dá liga. Não dá liga. Por isso que muitos jogadores de renome não dão certo em outros clubes, porque ele está no lugar certo, com o companheiro certo, porque o futebol você não joga sozinho. Para a bola chegar em você, existe todo um contexto, né? E a parte bonita é o jogo, né? O torcedor muitas vezes não entende isso. O jogo é a ponta do iceberg, né? É verdade. Mas tudo aquilo que fica lá e que vai fazer você chegar no jogo, faz toda a diferença. Exato. Toda a preparação. Sem dúvida, tudo, sem né? dúvida. Ô Júlio,
pessoal de teatro fala que aqueles minutos antes das cortinas se abrirem, né, causa algum assim, sei lá, fica uma parte emocionante e tal. O jogador, antes de entrar em campo, tem essa sensação também, não? Ô Kendi, eu joguei com vários atletas famosíssimos, vários atletas renomados, campeões mundiais, e eles sentiam esse momento, como eu sinto também. O dia que você não tiver emoção, o dia que você sentar aqui, o dia que você sentar aqui e não sentir uma emoção fazendo o teu trabalho, não tem mais sentido, perdeu a graça. Então, isso é humano. Você, na beira de um campo, de um estádio, você vai entrar em campo, é inevitável que você fale, poxa, eu vou enfrentar o Flamengo com o Zico. Agora, entrou em campo, você tem que relaxar, porque senão o sistema nervoso toma conta de você e trava tudo. É verdade. Tá ótimo. Júlio, nós estamos aí em instantes finais, tá? Eu te agradeço, eu quero que você volte outras vezes. Será uma honra e um prazer. E todos os que você indicar também eu terei prazer em recebê-los. Né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas. Pois não. Principalmente aqueles que estão com bom preparo físico, mas que gostariam de seguir uma carreira profissional, tá? E também os seus contatos. Kendi, eu costumo dizer que se conselho fosse bom, a gente não dava, né? Negociava. Mas a minha humilde opinião é, não busque uma atividade por dinheiro. O dinheiro é consequência do que você vai fazer. Todo mundo busca ser feliz, busca ser famoso, busca ter dinheiro, mas tudo tem um preço. Se você está disposto a pagar, ótimo, mas primeiro faça por emoção, por coração. Depois pense no dinheiro que com certeza será bem remunerado. Aproveito a oportunidade, eu esperei estar fora de clube, até 2013 eu estava trabalhando em clube, Kendi. Eu esperei sair de clube para fazer um trabalho que eu peço permissão para te falar. Hoje eu tenho um site, que é site, Instagram, Facebook, canal do YouTube. Todos vocês me encontram por Melhores da Base. Eu promovo uma premiação chamada Troféu Hélio Caxambu. Por que Hélio Caxambu? Hélio Caxambu foi um goleiro negro nos anos 30, o primeiro a fazer uma ponte com aquele material horroroso dos anos 30. Hoje, com material é fácil, mas ele foi o primeiro a fazer uma ponte, que é você agarrar a bola e cair com a bola. Foi o primeiro atleta a se preocupar com a sua categoria, fundou o sindicato de atletas. Portanto, todo esse motivo me fez dar o nome da premiação Hélio Caxambu. Como funciona? Eu escolho, durante a temporada, seleciono, melhor dizer, selecionamos 20, 22 jogadores de cada equipe e soltamos por votação via site. Agora, em março, dia 6 de março, será a nossa cerimônia, que é retroativa ao ano de 2022. Eu não consigo fazer em 2022 porque as finais do Paulista são em dezembro, e em dezembro só tem 2 clubes na final, os outros já estão em recesso. Esses 2 entram em recesso, aí é Copa São Paulo, volta das férias, por isso que a gente faz em março. Desde já, vocês estão convidados, vou mandar um convite, onde a gente vai receber lá os ganhadores dessa edição. Perfeito, vamos fazer a cobertura, sim. Será uma honra. Tá. Julio, gratidão e você sempre bem-vindo aqui, tá? Muito obrigado. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico jogador e sonhador, daqueles que as coisas têm que ser preservadas, tem que enaltecer o trabalho de todos os novos aí, jogadores. Né? Então, Júlio César, você sempre bem-vindo, e outra, teu sobrenome, Bonfim, faz com que tudo que você faz na vida tenha um bom fim. Tá? Isso, parabéns. Nós finalizamos então mais um programa Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Olha a resposta, o chute de fora, Júlio César. Se é para jogar, vamos trabalhar, né? E a defesa do Júlio César mais uma vez. Forte, sabe por quê? Porque tá chegando o Campeonato Paulista. E o Galo vai defender o título aí. Não tá impedido, não. Não tá impedido, não.
Não tá impedido não, caiu no chão, bateu. Oh, defendeu o Júlio César.